Não teremos uma pregação, teremos uma mensagem. Vamos tentar ler a Bíblia juntos hoje. Amém? Queridos, eu quero que você abra sua Bíblia em dois textos, tá? O primeiro texto está lá no Evangelho segundo João. Evangelho segundo João, capítulo 18. Amém? Quero que você se concentre. Quero que você dedique toda a sua atenção nessa palavra. Queria eu que toda a juventude estivesse aqui hoje, mas Deus sabe o que faz, amém? Evangelho segundo João, capítulo 18, é o primeiro texto que a gente vai ler, depois a gente vai lá para um segundo texto. Então, João, capítulo 18, eu quero ler dois versículos, eu quero ler o versículo 15 e quero ler o versículo 16 com você. Evangelho segundo João, capítulo 18, verso 15 e o verso 16. Amém? Quem achou diz amém. Amém. Diz assim, queridos, a palavra do Senhor. E Simão Pedro e o outro discípulo seguiam a Jesus. E este discípulo era conhecido do sumo sacerdote e entrou com Jesus na sala do sumo sacerdote. E Pedro estava da parte de fora. Pedro estava da parte de fora, à porta. Saiu então o outro discípulo, que era conhecido do sumo sacerdote, e falou à porteira, levando Pedro para dentro. Segundo texto, Apocalipse, capítulo 1. Apocalipse capítulo 1, vamos ler do versículo, podemos ler do versículo 9, do versículo 9 até o verso 19, até o verso 20, Apocalipse capítulo 1, do verso 9 até o verso 20, quem achou diz amém? Diz assim a palavra do Senhor: eu João, que também sou vosso irmão e companheiro na aflição, e no reino e na paciência de Jesus Cristo, estava na ilha chamada Patmos, por causa da palavra de Deus e pelo testemunho de Jesus Cristo. Eu fui arrebatado em espírito no dia do Senhor, e ouvi detrás de mim uma grande voz, como de trombeta, que dizia: o que vês? Aleluia, aleluia, o que vês? Escreve-o num livro e envia-o às 7 igrejas que estão na Ásia, a Éfeso e a Esmirna e a Pérgamo e a Tiatira e a Sardes e a Filadélfia e a Laodiceia. E virei-me para ver quem falava comigo. Virei-me para ver quem falava comigo. E virando-me, vi 7 castiçais de ouro. E no meio dos 7 castiçais, um semelhante ao Filho do Homem, vestido até os pés de uma veste comprida e cingido pelo peito com um cinto de ouro, e a sua cabeça e cabelos eram brancos como a lã branca, como a neve,
e os olhos como chama de fogo, e os seus pés semelhantes a latão reluzente, como se tivesse sido refinado numa fornalha, e a sua voz, aleluia, e a sua voz, como a voz de muitas águas. E ele tinha na sua destra 7 estrelas, e da sua boca saía uma aguda espada de 2 fios, e o seu rosto era como um sol, quando na sua força resplandece. E eu, quando o vi, caí. A seus pés, como morto. E ele pôs sobre mim a sua destra, dizendo-me: não temas, eu sou o primeiro e o último, e o que vive. Fui morto, mas eis aqui estou vivo. Eis aqui estou vivo para todo sempre. Amém. E tenho, aleluia, e tenho as chaves da morte e do inferno. Escreve, aleluia, escreve as coisas que tens visto, e as que são, e as que depois destas hão de acontecer. E que as depois destas hão de acontecer. O mistério das 7 igrejas, das 7 estrelas que vistes na minha destra, e dos 7 castiçais de ouro. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 castiçais que vistes são as 7 igrejas. Senhor, nós louvamos o Teu nome, nós te agradecemos, Pai. Ó Senhor, oxalá que todos estivessem aqui hoje, Deus. Ó Deus, mas Tu sabes as pessoas certas para ouvir essa palavra, Senhor. Fala aos nossos corações, pois precisamos e necessitamos de Ti, Senhor. Que eu diminua nessa tarde e noite, e que Tu cresças, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Queridos, o tema desse mês é: qual a sua capacidade? Tema esse onde nós temos uma base bíblica para o tema, lá no Evangelho segundo Mateus. O Evangelho, sabemos que são as boas novas, né? Que é a vida e a vinda de Jesus na terra. E a Bíblia diz, segundo o Evangelho de Mateus, né, que no versículo 25, Mateus capítulo 25, a partir do versículo 14, vamos lá, deixa eu lembrar aqui, né, para não esquecer. Evangelho segundo Mateus, capítulo 25, verso 14. Acertei, estou com a memória boa ainda. Então, versículo 14, ele diz assim: porque isto é também como um homem que, partindo para fora da terra, chamou os seus servos e entregou-lhes os seus bens. E a um deu 5 talentos, e ao outro 2, e ao outro 1, a cada um segundo a sua capacidade, e ausentou-se logo para longe. Então, a base do tema desse mês está aqui, Evangelho segundo Mateus capítulo 25, verso 14 e o verso 15. Jesus está contando uma parábola, né? Na verdade, ele começa o capítulo 25 contando a parábola das 10 virgens, ok? Aqui em Mateus 25, na metade do capítulo, ele conta a parábola dos talentos, e no fechamento do capítulo 25, a gente consegue dividir o capítulo 25 de Mateus em 3 blocos.
Tá? O primeiro bloco, a parábola das 10 virgens. O segundo bloco, a parábola dos talentos. E o terceiro bloco, de Mateus 25, ele está falando, Jesus está falando da vinda, da vinda do Filho do Homem, né? Onde ele separa as ovelhas dos bodes, onde ele fala muita coisa interessante que vale a pena você em casa com calma ler o finalzinho de Mateus 25, que é um aprendizado muito grande para a gente. Aqui na parte B, né, ou no bloco 2 de Mateus 25, ele fala da palavra dos talentos, né, onde um certo senhor, ele tem 3 servos e ele tem 8 talentos. Ele faz uma divisão segundo a nossa ótica injusta, né, porque ele pega 5 talentos e dá para um, ele pega 2 talentos e dá para o outro, e ele pega 1 talento e dá para o outro. O talento naquela época, na época aqui de Jesus, para ele pegar essa parábola como base, não era em si um valor exato, tá? Um talento era uma medida de capacidade, uma medida de peso, ok? E que variava muito lá na Mesopotâmia antiga, lá no Oriente Médio antigo. Por exemplo, na época de Jesus, a Judéia estava sendo governada e dirigida por Roma, ok? Um talento romano equivalia a 34 quilos aproximadamente, ok? Já um talento grego equivalia a 25, 24 quilos. Um talento babilônico equivalia a 30,7 quilos aproximadamente, né? O talento leve na Babilônia. Tinha um talento pesado na Babilônia que equivalia a 62, 64 quilos aproximadamente, tá? Então, um talento naquela época tinha várias medidas, várias capacidades. Aí você pode botar um talento de prata, um talento de ouro, um talento de bronze, depende do lugar, depende da época. Amém ou não amém, gente? Beleza? Então, esse servo que recebeu um talento, cara, no mínimo ele recebeu 30 quilos aproximadamente, ou de prata, ou de ouro, ou de bronze, ou de dinheiro, que naquela época também era comercializado, né? A gente vê várias parábolas durante os evangelhos, né? Falando de dracmas, falando de dinheiro, ok? Um dinheiro naquela época era equivalente a um dia de trabalho de um trabalhador, ok? Uma dracma era equivalente, era um pouquinho abaixo, mas era quase igual, ok? Em relação a valores do que um dinheiro naquela época. Então, esse senhor dos servos, quando ele faz essa divisão, ele dá 5 talentos para um, 2 talentos para o outro e 1 talento para o outro. A Bíblia não fala talento de quê, ok? Ela não fala se é talento de prata, se é um talento de ouro, se é um talento de bronze ou se é um talento de dinheiro. Ela não explica o detalhe. Ela fala que ele dá 5 talentos para um, 2 para o outro e 1 para o outro. Aí você olhando assim, você fala, cara, o cara que recebeu nessa divisão parece que foi injusto. Só que não foi injusto. O cara que recebeu 1 talento, ele recebeu 30 quilos aproximadamente de alguma coisa. Amém ou não amém, igreja? Se ele recebeu 30 quilos de ouro, irmão, bota aí na internet aí, calcula aí, quanto está a grama do ouro hoje? Trazendo para os nossos dias. Se o cara que recebeu 1 talento, ele recebeu 30 quilos aproximadamente de ouro, ou de prata, ou de bronze, ou 30 quilos de dinheiro. Então, quer dizer, mesmo o servo que recebeu 1, ele recebeu muito. Amém ou não amém, igreja? Quem está comigo, gente? Ele recebeu muito, igreja. Então a gente precisa ficar muito ligado que, eu só sei cantar na igreja. Cara, você só sabe cantar? Você sabe coisa pra caraca. Você pode servir o Senhor cantando na igreja, você pode servir o Senhor cantando lá na rua. Você tem infinitas áreas para você agir e para você atuar. Amém ou não amém, igreja? Amém? Então, quando Jesus está contando para a gente aqui um talento, quando ele dá essas opções de 5, né? Deu a opção de 5 talentos, de 2 talentos ou de 1 talento, irmão, entenda que 1 ou 5 ou 2 naquela época valia muita coisa. Recebeu uma cola aqui durante a mensagem? Pode receber cola, André? Durante a mensagem, meu irmão com celular, é para mim, Bárbara? Está ofertando a vida do líder? Vai receber uma cola aqui durante a mensagem, né? Os irmãos aí ligados na internet durante o culto, mas também com autorização do líder, né? Olha aqui, vamos lá. A cotação da grama do ouro hoje é de R$ 201,26. Uma grama de ouro?
Nossa, hein? 1 grama, tá? 1 talento é quantos quilos, mais ou menos? 30 quilos, né? Depois você faz a conta aí, tá, irmão? Faz a conta aí, tá? Então, na parábola dos talentos, né? Se você olhar com uma visão, com uma ótica crítica, você vai falar, cara, o Senhor foi injusto, ele deu 5 para um, deu 2 para o outro, e só deu 1 talento para o servinho ali, o humildezinho. Não, o servo humildezinho que recebeu 1 talento, ele recebeu coisa pra caraca. Amém ou não amém? Amém. Então, esse é o cerne, né, do nosso tema esse mês. E aí, essa semana, eu estava orando, eu estava falando com o Espírito Santo, falei, Senhor, o que o Senhor quer para a gente no domingo? Um domingo que antecede o nosso congresso. Um congresso onde a gente está falando de um tema que o Senhor nos deu para a gente ser ministrados no romper, que é revelar a ação. Tema esse, onde a base do tema está lá em Gênesis capítulo 18, verso 17. Né? A gente falou bastante sobre o romper, a gente falou bastante esse ano sobre isso. Né? Deus vai visitar Abraão, Deus vai falar com Abraão, né, que no ano seguinte ele voltaria e Sara, sua esposa, que era estéril, iria engravidar nesse meio tempo, e daqui a 1 ano Abraão e Deus iriam poder ver a promessa concretizada, que é um filho para uma mulher estéril. Aí diz que Deus ele visita Abraão numa teofania em Gênesis 18, e ele fala, daqui a 1 ano eu volto e Sara, tua mulher, vai engravidar. Sara ri, Sara duvida, né? A Bíblia diz que o anjo e o Senhor saem da casa de Abraão, ok? Porque Deus, eu já falei isso aqui antes, né? Volto a repetir, se tem uma coisa que não tira a paciência de Deus, que é, né, de misericórdia dele se renovam a cada manhã, né? Mas se tem uma coisa que Deus fica muito chateado é com a nossa incredulidade. Vira para o outro lado e fala para ele, meu querido, se tem uma coisa que chateia Deus, é a nossa incredulidade. Por que chateia Deus? Porque Ele pode tudo. Amém? Haveria alguma coisa impossível para o Senhor? No mesmo texto de Gênesis 18, Deus fala com Sara, o anjo fala com Sara, vem cá, haveria alguma coisa impossível para o Senhor? Então, irmãos, quando nós somos incrédulos, é nessa hora que nós somos inimigos de Deus. Porque a nossa incredulidade, a nossa falta de fé, deixa Deus triste, deixa Deus chateado. A Bíblia diz que Deus, na casa de Abraão, ele sai, ele vai embora, porque a incredulidade de Sara, né, tirou a paciência de Deus, e Deus vai embora da casa de Abraão. A Bíblia diz que Deus, saindo da casa de Abraão, indo na direção de Sodoma e Gomorra para destruir aquelas 2 cidades, aí diz que Deus andando para lá, Abraão está andando do lado de Deus, irmão. Um cara que está recebendo o prazo, né, que a bênção dele chegaria. O cara que de repente poderia ficar em casa, né, lá preparando o quartinho de Isaac, né, já indo fazendo, né, as arrumações do quartinho, né, preparando aquelas cores azulzinho para o menino, né, comprando a camisa do Mengão para o menino. Comprando a camisa do Mengão para Isaac, ele poderia ficar em casa, né, lá curtindo a bênção. Quando Deus fala para ele que no ano seguinte ele volta, Abraão vai seguindo o Senhor. Aí Deus fica sem graça com ele, né? Aí é um dos versículos mais lindos da Bíblia, se não o versículo mais lindo. Gênesis 18, 17. Deus praticamente fala sozinho, irmão. Deus fala, ocultarei a Abraão o que faço, visto que Abraão será uma poderosa e grande nação. E aí segue-se o capítulo. Então foi nesse texto que Deus me deu o tema do romper, revelar a ação, ok? Porque Deus ali revelou para Abraão algo que Abraão não saberia se ele não caminhasse com Deus, se ele não buscasse a intimidade com Deus. Amém? Então essa semana eu estava em casa e falei, Senhor, e aí? O que o Senhor quer para a gente no domingo? Né? Tendo em vista que o nosso congresso é daqui a uma semana. E aí Deus me levou para esse texto do Evangelho de João. Eu quero que você abra lá comigo, que é o primeiro texto que a gente leu hoje. Evangelho segundo João, capítulo 18. A gente leu o versículo 15 e o versículo 16. Eu quero te trazer de novo para esse texto, porque eu tenho pouco tempo, ok? Em 15 minutos, vamos ver o que o Senhor tem para a gente nessa tarde e noite. Amém ou não amém? Amém. Vamos lá, vamos começar a mensagem então. Evangelho segundo João, capítulo 18, no verso 15. Olha o que diz. E Simão Pedro e o outro discípulo seguiam a
Jesus. Repare que quantos estão seguindo a Jesus? Quantos estão seguindo? 2 estão seguindo. Se você ler alguns versículos anteriores, nós vamos ver que Jesus está com 11 discípulos ao seu lado. 11 discípulos estão ao lado de Jesus. Mas se você for ver agora nesse versículo, que é o versículo 15, nós vamos ver Pedro e um outro discípulo que aqui está oculto. O sujeito da frase, o sujeito aqui do versículo é um sujeito oculto, mas eu já vou te revelar quem é o sujeito aqui na frase. A Bíblia diz aqui no verso 15: e Simão Pedro e o outro discípulo. Aí você me pergunta, o outro quem, Rafa? Não está escrito quem é. Esse outro discípulo aqui é o próprio João. Irmão, Senhor, quando a coisa aperta, só ficam 2. E às vezes, Senhor, quando a coisa aperta na nossa vida, só ficam 2 e às vezes 1. Porque se você ler os versículos anteriores, ele está do lado dele com 11. Rafa não eram 12? Eram 12, mas Judas já tinha saído para traí-lo. Então 12 menos 1, 11. Então tem 11 discípulos com Jesus ali no Getsemane. Ok? A Bíblia diz, irmãos, que quando Jesus ele foi traído, ele é traído no jardim do Getsemane. Aquela noite não começou ali. A noite da traição começou no cenáculo, aonde Jesus ele prepara, já tinha um lugar preparado. Depois em casa você lê Mateus 25, ok? Jesus ele manda os seus discípulos irem até a cidade, procurar um homem que carregava um cântaro de água na mão, algo muito raro. Carregar água naquele tempo era a função das mulheres, ok? O homem não carregava água. Jesus dá um sinal: olha só, vocês vão até a cidade, lá vocês vão encontrar um homem carregando um cântaro de água na mão, vocês sigam esse homem. Aonde ele entrar, você pergunta ao chefe dele, pergunta ao dono da casa: onde está o lugar que o Senhor preparou? Onde está o lugar preparado para o Senhor celebrar a Páscoa? A Bíblia diz que já tinha um lugar pronto, preparado. Jesus ceia no cenáculo com os discípulos. Ele tem a última ceia. Lá no cenáculo com os discípulos, ele revela o traidor. Lá no cenáculo, Judas sai para trair Jesus. Lá no cenáculo, Jesus lava os pés dos discípulos depois, que é João capítulo 13. João 13, Jesus lava os pés dos discípulos. João 14, no cenáculo ainda, Jesus dá o sermão de João 14. Um sermão lindo, né? Eu acho que todos já lembram João 14, né? Senhor, não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Aí ele começa a falar João 14, João 15, quem nunca leu João 15? Eu sou a videira verdadeira, e o meu pai é o lavrador. Irmão, é muito conhecimento no cenáculo. Jesus está falando isso tudo com eles. João 14, João 15, João 16, João 17, a oração sacerdotal que Jesus faz pelos discípulos no cenáculo ainda. A Bíblia diz que nessa mesma noite Jesus sai do cenáculo e vai para o pé do Monte das Oliveiras, um lugar chamado Getsemane. Getsemane em hebraico significa prensa de azeitona. Jesus está lá pressionado porque ele, daqui a alguns minutos, ele seria pego pelos soldados do sumo sacerdote. A Bíblia diz que lá no Getsemane acontece tudo isso. Jesus, como nós já conhecemos a passagem, Marcos capítulo 14, ele está lá no Getsemane. Lucas chega a relatar que no Getsemane, Jesus ele chega num estágio tão grande de agonia, de desespero, aonde o seu suor se torna como grandes gotas de sangue. Ele está no Getsemane. Nesse lugar, Judas chega com os chefes, com os sacerdotes e com os oficiais romanos que os sacerdotes tinham no templo. Esses sacerdotes e esses oficiais prendem Jesus. Nessa hora, os 11 correm. Nessa hora, todo mundo corre. Na hora da pressão, na hora do aperto, todo mundo corre.
E aí, Rafa, quem ficou? Só ficaram 2. Daqui a pouquinho a gente vai ver, no verso 15 que a gente leu: e Simão Pedro e o outro discípulo seguiram a Jesus. Vamos lá, ele tem 12 discípulos. Amém ou não amém, gente? Amém ou não amém? Amém. Na verdade, ele tem 12 apóstolos. Discípulos ele tinha mais de 70. Tá? Eu acho que você já conhece a passagem de João capítulo 6. Amém ou não amém? Quem já leu João 6? João 6, né? Jesus está dando um discurso daqueles, onde ele fala que a sua carne é verdadeiramente comida e o seu sangue é verdadeiramente bebida, né? Ele está pregando e o sermão é um sermão forte. Ele começa a apertar e alguns discípulos falam: vem cá, dura esse discurso, quem pode ouvir? A Bíblia diz que em João 6, muitos discípulos deixam Jesus e o abandonam. Jesus que tinha mais de 70 discípulos. Aí Jesus vai virar para os 12 e vem cá, vocês querem meter o pé também? Vocês querem ir embora também? Eu não comecei a pregar não. Vou começar a apertar agora, tá? O culto de doutrina o culto de doutrina vai começar agora, tá bom? Vocês querem ir embora também? Aí Pedro: Senhor, para onde eu vou, Senhor? Aí a canção que a Gabi cantou aqui: para onde iremos? A gente quer a palavra que sai da tua boca, seja ela leve, seja ela pesada, seja ela miojo, seja ela mocotó. A gente quer a palavra que sai da tua boca, Senhor. Não importa se é levinho, se é sopinha ou se é feijoada. Manda, Senhor. Ha! Tem gente que só quer sopinha, feijoada. Quer? A Bíblia diz, irmãos, que Jesus aperta, muitos correm, só os 12 ficam. Dos 12, Jesus já perdeu um, que é Judas. Ok? Dos 12, agora ele tem 11. Dos 11, 9. Dos 11, 9 correm. Dos 11, 9 não aguentam a pressão. E a Bíblia diz que ficam 2. Quem são esses 2? Pedro e João. Verso 16. Olha o detalhe do verso 16. E Pedro estava da parte de fora. Pergunta ao teu irmão do lado aí, pergunta a ele: você está dentro ou você está fora? Olha o verso 15. Verso 15. E Simão Pedro e o outro discípulo seguiam Jesus, tá? E este discípulo era conhecido do sumo sacerdote. E fez o quê? Ele fez o quê? Ele entrou. Se ele entrou, ele estava fora. Ok? Não dá para entrar dentro. Não dá. Já estou dentro, não tem por que entrar. Se ele entrou, é porque ele estava do lado de fora. Então o verso 15 diz: e Simão Pedro, outro discípulo, seguiam Jesus. E este discípulo era conhecido do sumo sacerdote. E entrou com quem, gente? Entrou com Jesus. Entrou com Jesus. Entrou com Jesus aonde? Entrou com Jesus aonde? Na sala do sumo sacerdote. Ele entrou no templo, irmão. O primeiro julgamento que Jesus foi levado foi no templo. Por incrível que pareça. Não são os romanos, não é Pilatos que julga Jesus no primeiro momento, não. É gente de dentro. É sacerdote. É gente de dentro que pega Jesus para o primeiro tribunal, para o primeiro julgamento, e leva ele para dentro do templo. Jesus dentro do templo, quem entra com ele? Quem entra com ele? Só João. A Bíblia diz que João, ele era familiarizado com o sumo sacerdote, ele era conhecido do sumo sacerdote, e ele entra com Jesus na sala do sumo sacerdote. Verso 16, olha o que diz: e Pedro estava da parte de fora. Vira para o irmão do teu lado: André,
Pergunta para o seu irmão do lado: você está dentro ou você está fora? Porque João entrou, amém ou não amém, igreja? E Pedro fora. Eu estou seguindo a Jesus, mas eu estou do lado de fora. Porque do lado de fora não tem tanta cobrança. Senhor. Eu estou seguindo a Jesus, mas eu estou do lado de fora. Eu não quero me envolver, não. Irmão, você está dentro ou você está fora? Estão os dois seguindo, só que um entra, o outro está do lado de fora. A Bíblia diz, no verso 16, e Pedro estava da parte de fora, a porta. Saiu então o outro o quê? Que é quem, gente? João. Então João entra para dentro do templo, para o lugar da pressão, aonde Jesus está sofrendo o primeiro interrogatório do sumo sacerdote. Pasmem vocês. Então o primeiro a interrogar Jesus não é Pilatos, não, é o sumo sacerdote. Ok? A Bíblia diz, irmãos, que Jesus está lá do lado de dentro. João entra. João, ele não só segue, João entra. João vai lá para dentro, onde estava Jesus. A Bíblia diz que João, do lado de dentro, ele olha e Pedro, o seu parceiro que estava andando com ele, não está ali dentro junto com ele. O que João vai fazer? Me ajuda, juventude. O que João vai fazer? João sai lá de dentro e vai lá para fora. Fazer o quê? Buscar Pedro. Irmãos, olha que amigo é esse. Alguém tem um amigo João? Oh. Aleluia! Como é bom ter um amigo João. Você está seguindo a Jesus, você está fora, o João está dentro. O João olha para dentro e não vê você, ele vai lá fora te buscar. O João que está dentro da igreja, o João que está envolvido com as coisas da igreja, ele nota a sua ausência, ele vai lá fora te buscar. Que amigo é esse? Oh, como é bom ter um amigo João. Vira para onde ela para ele. Como é bom ter um amigo João. Como é bom. Eu estou seguindo a Jesus, mas eu estou do lado de fora. Mas o João que está dentro, ele nota a minha ausência e ele vai lá fora me buscar. Como é bom ter um amigo João. Quantos tem um amigo João aqui? Quando você falta, esse João te liga. Quando ele sente a tua presença, ele vai ao teu encontro. Quantos tem um amigo João aqui? Como é bom ter um amigo João. Como é bom. João está lá dentro. Cadê Pedro? Não está aqui. João vai lá fora buscar Pedro. E é nessa hora. Se eu estivesse pregando, eu falaria que a mensagem começaria agora. Se eu estivesse pregando, hoje não é uma pregação, hoje é uma mensagem de leve. Hoje, né? Nessa hora, os problemas de Pedro começam. É nessa hora que Pedro nega Jesus. E talvez hoje eu vá desconstruir alguns conceitos aqui, porque Pedro nega Jesus dentro do templo. Eu não sei se você sabia disso, mas Pedro nega Jesus dentro do templo, porque é no templo que tem as pressões. A Bíblia diz, Jesus fala para Pedro no Evangelho segundo Marcos, capítulo 14. Jesus fala assim: Pedro, nessa noite, daqui a pouquinho, Pedro, antes que o galo cante 3 vezes, 2 vezes você vai me... Antes que o galo cante 2 vezes, 3 vezes você me nega. Pedro, o quê? Eu vou te negar? Nunca vou te negar, Senhor. Jesus, Pedro, anota isso. Antes que o galo cante 2, você vai me negar 3. Irmão, Pedro negou a primeira vez. O galo cantou a primeira vez. Já era para ele, caraca, calma aí, neguei. E o galo cantou, ele não se ligou. Ele nega a segunda, e quando ele nega a terceira, o galo canta pela segunda vez. Ok? Se você não sabe, o galo cantou 2 vezes. Porque Deus é sempre misericordioso com a gente. Amém? Você não vai errar de primeira e ele vai te condenar. Não. Ele vai dar o sinal para você. É igual quando a gente está dirigindo, né? O sinal, ele muda do verde para o vermelho, assim, de uma hora para outra.
O que tem entre o verde e o vermelho? O amarelo. Para dizer para você, cara, reduz a marcha, tu vai cair do precipício. Ih, Senhor, olha aí. Olha o sinal amarelo, irmão. Tá pecando, tá dando mole? Olha o sinal amarelo nessa noite, ó. Para você, ó. Sinal amarelo, ó. Acorda. O galo tá cantando a primeira vez. Ok? Então é aqui dentro do templo que começam os problemas de Pedro. Porque ele nega Jesus do lado de dentro, não do lado de fora. Então quer dizer, o João, que é o amigo que nota a minha ausência no templo, vai lá do lado de fora e me traz para o templo. Quando eu entro para o templo, eu nego a Jesus. A Bíblia diz que naquela hora ali Pedro negou e Pedro fugiu. Quem está com Jesus agora? Só um. Então vamos fazer conta? Vamos, números. Jesus tem 12 apóstolos. Judas é o primeiro a trair, vai embora. Ficam 11. Na hora do Getsemane, 9 vão embora. Só ficam 2 lá dentro do templo. Ah, Senhor. Dentro do templo, até Pedro vai embora. Quem fica? Quem fica é só João. Irmão, se você não sabia, o único discípulo que acompanhou Jesus até o final foi João. O único discípulo que estava no pé da cruz, o único, foi João. Rafa, mas ele tinha 12, mas todo mundo correu e só ficou João. Rafa, quem escreveu o livro do Apocalipse mesmo, hein, Rafa? Para quem Jesus confiou uma mensagem tão profunda que até hoje, 2019, a gente quebra a cabeça para entender Apocalipse. A gente quebra a cabeça para entender por quê que Deus revelou só para João. Por quê? Porque foi o único que ficou.